Boa tarde, igreja. Hoje é dia de festa. Hoje, nós, todos os cristãos do mundo inteiro, eles comemoram a ressurreição de Cristo. Não apenas alguém que venceu a morte, mas alguém que, vencendo a morte, trouxe vida a todos nós. Nós sabemos o significado real da Páscoa para todos nós. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, porque não tinha pecado, não é? A morte não conseguiu segurá-lo. A morte não prevaleceu. Ele venceu a morte. E eu quero, junto com você, comemorar esse dia, se alegrar, se permitir sorrir, se permitir celebrar ao Senhor. Então, vamos juntos fazer essa caminhada na palavra de Deus, vamos juntos ler a palavra e aprender com ela e celebrar ao Senhor. Eu quero ler com vocês o capítulo de Lucas 24, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versos e vamos juntos pensar sobre a palavra de Deus e celebrar ao Senhor. Que essa palavra encontre um lugar bastante especial aí no seu coração esta tarde. Então vamos lá. Verso 1. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba. Elas levavam as especiarias que haviam preparado para o sepultamento. Ou seja, irmãos, dá uma paradinha aqui. Ou seja, elas não esperavam que Jesus havia ressuscitado. Elas não esperavam encontrar alguém vivo. É triste isso, né? Mas elas encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram. Mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, 2 homens com luzes brilhantes ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. E os homens disseram: "Por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Olha que interessante. Por quê? Por que vocês estão procurando alguém morto? Será que é porque vocês não estão se lembrando? E esta é a primeira palavra que eu queria trazer para vocês, porque logo adiante eles vão dizer: lembre-se do que ele disse, quando ele ainda estava na Galileia, que tinha que ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar ao 3º dia. Então elas se lembraram da palavra de Jesus. Nós precisamos lembrar da palavra do Senhor, que vem nos levar a pensar nesta palavra, na palavra de Cristo e no seu cumprimento. Volte e meia, você precisa voltar às páginas da palavra de Deus e rememorar a sua aliança com Cristo, rememorar o seu encontro com Cristo, rememorar a sua fé com Cristo, rememorar aquele dia que você então fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Porque o que adianta comemorar a ressurreição de Cristo, sendo que ela já não tem mais valor para você? Mas se ela tem valor para você, eu quero que você pense o seguinte: você precisa lembrar. Você precisa se lembrar da aliança que você fez com o Senhor. Você precisa se lembrar do primeiro dia que você teve encontro com Ele. Você precisa se lembrar da palavra de Deus, porque é ela que vai fazer você ficar firme, às vezes num momento como esse, como estavam elas. É a palavra de Deus viva e eficaz dentro de você, que vai fazer com que você mude essa perspectiva da vida e da morte. E hoje eu quero te fazer lembrar, lembre do que o Senhor está fazendo por você. Lembre-se que o Senhor está com você. Lembre-se que não tem situação pior na vida de alguém que não seja a morte. E o próprio Cristo venceu a morte. Eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 6. Que diz o seguinte: Cristo chegou na hora certa para tornar isto realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós.
Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira, não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e quando alguém é bom e nobre. Poderia se inspirar a um sacrifício, mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Agora que nossa situação com Deus está resolvida, creia nisso. Por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estarmos em oposição a Deus sobre qualquer assunto. Se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus pelo sacrifício do seu Filho, agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Lembre-se. Agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. E eu quero te convidar, meu irmão, nesse momento, dá uma paradinha e dar louvores a quem é que merece o louvor. Nós vamos cantar um louvor agora e eu queria te convidar, dá uma parada nos seus pensamentos e lembre-se do que o Senhor fez por você. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor e nós voltamos daqui a pouco, depois desse louvor que você vai apresentar ao Senhor, na continuação dessa palavra. Louve ao Senhor, apenas louve ao Senhor.